Esperando o Fernando Correia para a live. E aí, Carlinhos? E esperando o Fernando Correia aqui, que a gente vai fazer uma live sobre o quebra-cuia. E aí, pessoal, esperando o Fernando Correia aqui, tá? Ah lá, o Fernando tá chegando para a nossa live. Eu preciso convidá-lo. Grande Everton Pereira, fica aí que vai chegar um cara que é realmente um arranjador, ó. Ele tá chegando para conversar sobre arranjos e coisa e tal. Daniel de Alcântara. Ferdinando, Beleza? como que estão? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Aí a Maravilha. galera, o pessoal estava ansioso, esperando você entrar para conversarmos sobre os arranjos do quebra-cuia. Ah lá, Vinícius. Olha o Vinícius. Live Minha percussão. sobre arranjo. Ele Grupo. entra, dá um print e põe no CDB. Depois não nem presta atenção na live. Olha o Daniel. Salve Tricolor Paulista. Com certeza. Sem clubismo, hein? Sem clubismo, pelo amor de Deus. E aí, Fernando, como que estão as coisas por aí? Ah lá, o Vinícius já saiu. Publicar. Como que eu faço para... Fez o print e já foi embora. Já foi. Ele até avisou que foi. Nunca ganhou do Corinthians. Mas qual o problema? O que você tem a ver com isso? É corintiano? Você não é corintiano? Jussá. E a gente já ganhou pra caramba do Corinthians. Fernando, vamos ao que interessa, vai? Que o tempo Vamos é para o que ruim. interessa. A gente tem coisa séria pra falar do que ficar falando de Corinthians. Exatamente. A gente tá aqui porque estamos cumprindo com o edital que a gente foi aprovado, né, do gravação do disco Afluente, do Grupo Quebra-Cuia. Grupo que eu e você somos os anfitriões. E a gente sempre está muito bem acompanhado dos grandes Daniel do Alcântara, Paulo Malheiros e Josué, Cássio, Cezão, Digão, Alberto e Thiago Alves. E Alau Abner, Camilo Carrara, cheio de amigo aí vendo a gente falando. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre os arranjos, né, Fernando? Exatamente. Sobre como foi os arranjos do disco, e não só do disco, mas também dos arranjos do grupo, de uma maneira geral, né? Você quer começar falando alguma Exatamente. coisa em especial? Então, ontem eu assisti a live do Josué e do Cássio, né, que foi muito bacana. Uhum. E aí eles comentaram algo que, ou melhor, houve uma pergunta lá que eu achei bem interessante.
Uhum. como é que é para eles, é, para eles instrumentistas de sopro, Uhum. tocarem um arranjo de, de, de um músico que é um instrumentista de sopro, que é o seu caso, e um Uhum. arranjo de quem não é instrumentista de sopro, que é o meu caso, né? Sim. E achei uma pergunta bem interessante, porque eu, eu quando comecei a querer escrever, eu realmente foram problemas que eu encontrei, né? Uhum. Porque uma coisa é saber as técnicas de harmonia, de abertura de vozes, tal, e a outra coisa é saber, ou eu não toco nenhum instrumento de sopro, né? Mas Uhum. eu me imaginar como um instrumentista de sopro para escrever, né? Então no começo Uhum. eu meio que um pouco eu meio que ignorava isso aí, né? Não ignorava, mas ia escrevendo e não me preocupava, tinha às vezes nota longa demais, às vezes escrevia coisas que não eram muito idiomáticas para certos instrumentos de sopro, né? Então, Uhum. às vezes coisas que são idiomáticas no saxofone, no trombone já não funcionam tanto, coisas do tipo, né? E aí eu fui assim, também com as aulas que eu tive com o Rodrigo Morti, Sim. ele me abriu a cabeça também quanto a isso, apesar dele não ser um instrumentista de sopro também, mas ele já tem uma experiência grande nesse sentido e sempre conversando muito com o Ney Borgani também, né? E ele sempre me deu uns toques, né? Ele falou, em algumas situações ele falava que meus arranjos eram pesados para primeiro trombone, que eu escrevia às vezes muita nota aguda assim numa região meio ingrata para o trombone, muita nota longa assim. E então aí com essas dicas, né, com essas orientações eu fui tomando mais cuidado com isso, né? Aí o Ney falava, procura escrever coisas mais, colocar mais pausas, tal, né? Porque uma vez eu Uhum. escrevi um arranjo para um quinteto que eles tinham de sopros, né? Que Uhum. tocavam o Ney, além do Ney, estava o Marcão da tuba, o Ari trompa e dois trompetes, né? O Dedé e acho que chama Fernandinho, meu xará. Sim. E aí escrevi para eles e, e um quinteto de sopro eu fiquei com aquela preocupação, né? Como não tem sessão rítmica, não tem nada além deles mesmos, né? Então eu mandei nota o tempo todo, assim, praticamente sem pausa, né? Aí o Ney falou, pô, é difícil Para poder escrever. fazer a parte rítmica de uma guitarra, de uma um instrumento harmônico, etc, né? Exatamente. Então Uhum. é a coisa de não me colocar como um instrumentista de sopro, né? Porque o guitarrista, os músicos de sessão rítmica, que é o meu caso, a gente toca o tempo todo na música, né? É. Às vezes não, mas normalmente é assim, né? O guitarrista, baixista, baterista, a gente está sempre tocando, né? Percussionista, Você tem uma cifra ali e salva alguns momentos, mas normalmente é uma cifra que você fica à vontade para poder acompanhar da é, maneira que a música pedir, né? exatamente. E faz parte do contexto do instrumento, né? Tocar continuamente. Então, Exatamente. aí quando eu fui escrever para essa formação, assim, eu nem pensei nisso, né? Pensei e falei, bom, alguém aqui vai ter que fazer às vezes da harmonia, né? Então, mandei nota pra caramba lá e aí os caras depois reclamaram um pouco, né? Falaram, tá legal, mas tá meio pesado, tá difícil de tocar. Hum, Então, são os é, aprendizados, né, que a gente vai
vai adquirindo, né? Mas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter uma maneira de, num caso, uma formação dessa, de quinteto de sopro, sem nenhum instrumento nem rítmico, nem harmônico, você tem que ter uma maneira de fazer com que a música siga, que a harmonia siga, que o ritmo siga, né? Talvez, não sei, eu não vi o arranjo que você fez, mas tô imaginando aqui que você pode ter feito. Talvez você pudesse tenha escrito o tempo todo para quatro vozes, sempre pensando nos acordes como sendo a guitarra, né? Talvez Exatamente, não é. precisasse, talvez um instrumento às vezes consegue manter uma cadência rítmica, às vezes a cadência rítmica não pede que todos toquem ao mesmo tempo. É. Mas essa coisa da instrumentação, eu acho que é muito importante, né, quando a gente vai escrever. Acho que é tão importante quanto a harmonia. Porque não adianta nada você saber tudo de harmonia, todas as aberturas e etc., se você não sabe colocar aquilo de uma maneira é, coerente e confortável para quem vai tocar, né? Porque É. eu, como instrumentista de som, posso falar isso. Às vezes é desconfortável tocar algumas coisas. Às vezes a combinação que é feita, às vezes nem é tão. Não está escrito de uma maneira. A tessitura tá certa, tá tudo certo. Mas a combinação que é feita ali no as escolhas de timbres, como o Proveta falou uma vez, do blend, da mistura dos timbres, é feita de uma maneira que a gente não sente. A gente não sente aquela voz de uma maneira natural, né? Então isso é importante, essa ter esse conhecimento que muitas vezes a gente, um instrumentista de sopro, tem naturalmente, porque está sempre tocando e sempre passando por essa situação, mas que, por exemplo, eu, desde quando eu toco esses arranjos, percebo muito isso. Você tem total domínio disso, porque a gente sempre está, por mais desafiador que seja, por mais desafiador, não, Vinícius, por mais desafiador que seja o arranjo que você escreve, que são coisas realmente desafiadoras, não vou dizer difícil, mas desafiador no ponto de vista técnico, mas sempre tem alguém dando uma base. Às vezes nem algum instrumento de sopro, às vezes você dobra a melodia com o trompete, às vezes a maneira com que você está harmonizando dá uma base pra gente, né? E tem muito isso também, né? Muitas vezes que o harmonizador ele é importante também nessa história da instrumentação. E eu vou te Deu aproveitar e fazer. uma, Ah, deu uma cortadinha, só fala essa parte de novo, que deu uma o amor, oscilada aqui na, quem na... está fazendo harmonia, o pianista, o guitarrista, quem quer que seja na harmonia, ele tem um papel importante. Apesar dele não escrever. Alô? Tá me ouvindo? Tá, Apesar tá dele não. cortando um pouco. Eu vou tentar de novo agora. O cara que está tocando instrumento harmônico, pode ser que ele não seja não, quando ele não é o seu caso, quando não é o seu caso, vamos ser um cara que toca num grupo que toca um instrumento harmônico. Se ele não conhecer um pouco das tessituras, de onde funciona cada instrumento, a maneira que ele vai harmonizar não vai contribuir para a gente tocar É. de uma maneira confortável, muitas vezes, né? E eu queria já emendar uma pergunta. Quando você harmoniza, não no quebra-cuia, mas tipo, você tocando num quinteto ou num quarteto com instrumento de sopro, você pensa, se é um trompete ou se é um sax tenor ou se é um trombone, você pensa na harmonização em relação à tessitura desses instrumentos? Quando eu tô tocando assim, Acompanhando. descompromissadamente, assim, Quando você está ah, tocando, acompanhando. eu sempre gosto de imaginar como seria um naipe de sopros, né? Tocando os voicings que eu faço, assim, na guitarra, Sim, entendeu? Então, entendi. eu, eu gosto de fazer assim, fazer essa transferência, né? Do meu instrumento
para escrever para os sopros, né? Uhum. E coincidentemente, né? Coincidentemente, talvez não seja a palavra exata, mas eu gosto de ficar analisando umas grades, né? Uhum. E tem uma música do Ted Jones que se chama, peraí, como é que é o nome dela? Não, para achar o nome dela, aí eu já falo com mais propriedade. É Three and One, né? Uhum. Aquela música e arranjo dele. Tem um solo de saxofone lá, que é bom pra caramba, né? Uhum. E o Ted Jones, ele gosta de escrever com 5 vozes mesmo, né? Que é uma escrita que eu gosto bastante também. E aí eu vejo que ele usa muita a abertura que se usa em guitarra, muitos acordes quartais, assim, com distribuição quartais, sabe? Sim. Então, e foi assim, bem legal de constatar isso, né? E agora eu estou estudando uma música do Bob Brookmeyer que se chama Hello and Goodbye. E aí os voices dos saxofones também, ele explora muito esse tipo de abertura, né? Abertura quartal, né? Uhum. Que é uma abertura bem característica de guitarra, né? Que é uma abertura que, quanto à questão física, ela funciona muito bem, né? As distribuições quartais, porque na guitarra não dá para fazer acorde fechado. Que eu vou pegar a guitarra aqui. Por exemplo, um acorde. Vou até ligar aqui para sair um som. Boa, 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 boa. Enquanto isso, eu vou agradecendo o pessoal que foi comentando aqui, ó. Silvério Pontes, grande trompetista, comentou lá em cima. Rodriguinho Nascimento, ótimas festas para você também, Rodriguinho. Gnomo na área, a Liliana falou um oi. Toda a turma aqui falando. Márcio Guedes, o Vinícius de novo, falou que o Ney falou que não é nada disso. E pode ser que não seja, pode ser que não seja. Aí o Daniel já pôs a escalação do Palmeiras aqui, pro Vinícius sabe falar se tá boa ou não. E é uma galera toda aqui, ó. Otávio Nestares mandou um joinha, boa, Boquinha, fazer uma live com o Boquinha. Boniperte, de Santa Rosa de Viterbo, tá aqui também. Toda a turma. Vai lá, Bom Fernando, demais. você. Por exemplo, um acorde com 5 vozes. Digamos aqui esse acorde aqui, ó. Mi, Lá, Ré, Sol, Si. Um acorde quartal com uma tercinha na ponta. Uhum. Então, esses dois autores que eu citei, Bob Brookmeyer e o Ted Jones, usam bastante esse tipo de escrita para os 5 saxofones. Sim. E que, para guitarra, são acordes tranquilos, né? De fácil execução quanto à questão física, né? Porque na guitarra é muito difícil tocar, por exemplo, acorde fechado, né? Assim, tipo, coisa. É, Acorde que porque soam bem também, mas não dá para tocar, não dá para tocar acorde, não dá, assim, quanto a parte mecânica fica bem complicada, né? sim. E já um acorde assim, a distribuição quartal, ó, esse acorde aqui eles usam direto, Sim. como sendo ou um Mi7 alterado, né? Ou um Si bemol 13, 11 mais. Né? Sim. Quartal também, ó. E a tercinha na ponta. Ou então pode ser quartal completo. Fá na ponta, né? Lá bemol, Ré, Sol, Dó, Fá. Então esse tipo de acorde abrir para 5 vozes fica show de bola. Legal. Fica bacana pra caramba. Então eu transfiro isso aí muitas vezes para a escrita dos instrumentos de sopro, né? A minha experiência mesmo como harmonizador em guitarra, eu acabo passando para os instrumentos de sopro, né? E por sua vez,
exploro também o contrário, o que eu não consigo fazer na guitarra, que são os acordes fechadinhos, eu também gosto de explorar. Então, aqueles acordes com cluster, né, que na guitarra é difícil de fazer, que eu acho que tem uma sonoridade bem bacana, né? Então, quando eu Sim. tenho a oportunidade, eu gosto também de fazer isso, de explorar isso na escrita dos instrumentos de sopro, né? Bom. Agora, Fernando, voltando no assunto da instrumentação que a gente estava falando no começo, para o disco do Quebra-Cuia, lembra que eu fiz uma pré-produção, né? A gente pegou Uhum. como a gente ia gravar a segunda parte do disco separada, a cozinha separada dos sopros, e sopros também separados por conta da coisa da pandemia, não podia ficar 6 pessoas juntas no estúdio, então a gente separou para a gente poder ter um distanciamento, etc. E aí eu fiz uma pré-produção aqui em casa, que eu gravei todos os sopros com trompete, flúgel e surdinas. Você lembra disso, né? Isso. Lembro. Que, aliás, E ajudou muito para gravar, né? Porque deixou a gravação mais viva, né? Porque nós gravamos a base exatamente. primeiro, a sessão rítmica. Porque a cozinha, no final das contas, apesar de ter sido uma pré-produção guia, mas tinha alguém tocando junto, por pior que eu É, tenha tocado, era alguém, pelo menos, né? não, E quebrou aí uma tudo. coisa que eu percebi nisso, cara, que assim, o trompete não é um instrumento que tem uma tessitura muito grande, principalmente eu não sou um trompetista que tem uma tessitura muito grande em relação às notas agudas. Com relação às notas graves, todo mundo toca um Fá sustenido grave e acabou. Então, mas eu percebi que grande parte dos arranjos, em alguns poucos momentos, tinha coisa que alguns poucos, vamos dizer, 30% dos arranjos eu usava uma textura muito abaixo do que o trompete chega. O resto a gente fica numa tessitura mais ou menos média, assim, que é mais ou menos o meio do piano, né? Sim. Só para a gente introduzir esse assunto aqui. É por segurança que isso acontece ou a gente faz isso porque realmente é a região que mais funciona, a região que vai soar bem? Porque tem a coisa do sax tenor, por exemplo, já emendando nisso, o sax tenor e o trombone, que você falou que o Sidney falou que você estava escrevendo umas regiões agudas, mas, por outro lado, tem muita coisa que funciona muito bem o trombone no agudo, né? Muito mais do que, às vezes, do flúgel no grave, por causa da pressão que ele exerce naquela região. Eu queria que você, se de repente, comentasse sobre isso um pouco. Eu acho que tem a ver também com a formação, né? Porque como é um sexteto de sopros, né? Então a gente não tem aquela amplitude de limites assim de extremos agudos e graves como numa big band, né? Porque numa big band a gente pode pôr o primeiro trompete lá em cima, né? E a gente vai ter o meio, né? O meio, é. O meio até chegar no trombone baixo, por exemplo, que é o que não acontece nessa formação, né? Então, eu particularmente, quando eu escrevo para essa formação, salvo algumas exceções, eu procuro ficar naquela região mais assim, da região média do instrumento, né? Justamente para dar essa coesão na sonoridade, né? E eu acho que o resultado fica bom, né? Naquele arranjo que nós gravamos dos Badens, né? Que foi lançado ainda, tem uma música lá que eu boto o soprano bem agudo, Hum, é, na música Deixa, né? é. Então a parte é bem agudo. É Eu, um. assim, achei que ficou legal, assim, e Acho que é a nota Ré que ele é, toca lá em uma, cima, é, né? um, É um é, Fá. um, é, é um é um ré, não, acho que É um Fá sustenido, né? Eu lembro que o Josué reclama dessa nota. não é um ré escrito lá em cima, né? É, o tipo, Bem agudão. esse Ré, né? Isso, exatamente. Né? Mas achei que ficou bacana, né? Mas é uma exceção, assim,
na escrita que eu faço, assim, né? Eu escrevo mais, assim, mais próximo, né? Mas de vez em quando dá umas aberturas, assim, mais longas, acho que dá um efeito também, pode ficar bacana, né? A música pode pedir isso, eventualmente, né? Mas é arriscado, né? Às vezes a gente pensa um negócio e às vezes nem sai tão legal, né? Mas eu achei que o resultado ficou bom. E, mas eu acho que é pela formação mesmo que a gente acaba muitas vezes não escrevendo tão fora, não fora, né? Mas tão assim nos limites, né? Que nem quando você me mandou um arranjo para eu fazer a As grades, um as arranjo. partes no Sibelius, né? Que eu faço É, no finale, né? exatamente. Aí eu tinha que passar para o Sibelius, aí eu falei, ó, esse tenor aqui tá agudo pra caramba, é isso mesmo, então, né? E achei que tinha sido alguma coisa assim assim que falhou na hora de passar para o pentagrama, né? E você falou, não, a ideia é essa mesmo, né? Que eu quero que essa nota seja uma pressão, lembra disso, né? Que eu até falei, por que você não passa para o Mano, alto essa nota? Você é, falou, não, eu quero mesmo essa pressão do tenor fazendo essa nota porque meio no limite, assim. às vezes o sax alto ele grita muito naquela região, né? E o tenor ele não vai gritar, ele vai vir aveludado naquela região. O sax alto pode ser que ele grite um pouco, né? Eu acho que nem assim, às vezes a atitude de quem está tocando não é o caso do Josué, mas muitas vezes o cara vê uma região da questão, um sax alto tocando um dó sustenido agudo. Eu acho que era uma nota, era um mi de efeito, um fá sustenido escrito, ou coisa parecida, que é um dó sustenido no alto. E essa Isso, nota, às vezes, o sax alto, ele brilha pra caramba nessa região. E o sax tenor, ele ainda chega nessa região. Muitos sax tenores não têm o fá sustenido, mas alguns têm o fá sustenido e eles, quem não tem, dá um jeito de tocar, né? Lá faz uma combinação de chaves que a nota chega. E às vezes eu prefiro, pessoalmente, isso é gosto pessoal, coisa de gosto pessoal, né? Eu prefiro que soe daquela maneira no sax alto, no tenor, do que no sax alto. mas é a ideia do arranjador mesmo, né? A gente É, vai escrevendo e vai criando parâmetros de sons na cabeça, né? Então é. é Mas legal. E isso, também mas a gente sabe para quem vai tocar, né? Isso aí também é, é importante, né? A gente sabe que os caras vão fazer aquilo mesmo que seja algo complicado, difícil, mas os caras vão dar conta. Né? Tem erro. mas essa coisa da construção do arranjo eu acho importante, a gente tá falando dessa coisa de tessitura, de chegar nos limites, etc. Eu falo por mim mesmo, quando eu comecei a escrever, a gente pegava as referências, não sei o que, escrevia, eu sempre escrevo muito por referência auditiva, mais mais do que por análise de grade, etc. Já fiz algumas análises, mas normalmente se eu quero escrever alguma coisa, eu ouço alguma coisa e tento entrar naquele mundo ali. E muito ingenuamente, eu sempre achava que tinha que tocar sempre que a gente sempre tinha que estar no limite. Ó, vai, ó, criança pequena é o negócio. Fernando, já tá me chamando aqui. Espera um pouquinho, deixa eu chamar ele. Vamos ver. O Rubinho precisou atender aí os filhos, né? Que ele tem filhos naquela idade que os meninos requerem muita atenção, né? Eles não querem nem saber se é live, se é aula, eles querem As atenção. crianças não dão tempo. Mas voltando no assunto. Então, eu saía escrevendo difícil e sempre no limite dos instrumentos. E os arranjos, eles soavam difícil, aliás, ficavam difícil
não soavam porque ficava super complicado de tocar e a gente sempre tem problema de tempo de ensaio, e mesmo assim, mesmo que estivesse ensaiando, não soava natural. E, e, e os músicos sempre saíam exaustos de tocar aquilo, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, eu pelo menos fui aprendendo com o tempo, de saber esse equilíbrio, né? O momento realmente de chegar no limite dos instrumentos, dos instrumentistas, e a hora que a música pede que a coisa seja difícil, né? E que os É. instrumentos brilhem. Porque os instrumentos agudos, trompetes, o sax alto, sax soprano, e flautas, etc., eles têm a função de trabalhar nessa região mais aguda, mas, ao mesmo tempo, eles têm um momento de fazer isso, né? Se fizer o tempo todo isso, Uhum. o ouvinte, o músico vai ficar muito cansado de fazer e o ouvinte também vai cansar o ouvido de ouvir sempre o instrumento no limite dele, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo, principalmente quando eu comecei a tocar no seu grupo, no fc.com. Porque você viu os FC. arranjos, você ouviu os arranjos, eu falei, nossa, isso aqui é impossível tocar, nunca vou conseguir tocar isso. Aí a gente ia tocar, não era tão difícil de tocar no final das contas. Tinha os desafios, mas não era uma coisa que era pesada e que parecia, e era tão difícil quanto parecia. Porque é a Uhum. maneira de escrever corretamente, a maneira de saber trabalhar as regiões, etc. Dos instrumentos. Isso é uma. E às vezes a gente foca muito Tinha quem vai. um, Como que é? tinha um, tinha uns flugel bem agudo lá, né, na música Irmão lá, Mas um isso si era. agudo. É difícil, mas aí é quando eu não conseguia fazer, porque o fluxo é chato de tocar nessa região aguda e era incapacidade minha, mas. Não, mas você sempre fez, pô. É, Quebrou tudo, aquele si mas isso é uma agudo coisa lá. muitas vezes mais importante do que. Tudo é importante, na verdade. A harmonia é importante, a, as tessituras, a instrumentação, etc. Mas esse equilíbrio de momento, de saber o momento de fazer o instrumento soar no agudo é importante também, né? E a gente tem que trabalhar muito. Bom, Eu, ontem eles falaram também é, sobre articulação, né? hum, Aí é uma pergunta que eu gostaria de te fazer, porque eu tento imaginar, quando eu vou escrever, articulações, né? Só que eu não sou instrumentista de sopro, então eu imagino, por exemplo, a frase ligada ou articulação, né? Mas e tô, assim, tô aprendendo sempre, né? E aí eu já vi grades em que os caras não estão nem aí com articulação, né? E o uhum, Josué comentou ontem na live que os músicos de certas bandas, de certos grupos, eles criam naturalmente padrões, né? E de articulação que meio que às vezes até muitas vezes sem conversa nenhuma já sai meio que naturalmente, né? é. Porque cria-se um padrão, né? Seja de jazz ou de samba. E como é que você, como instrumentista de sopro, quando você está escrevendo, você trabalha esse negócio de articulação ou você deixa para resolver nos ensaios? Porque eu vejo que lá nos ensaios vocês combinam, né? Vamos ver como é que nós vamos fazer a articulação. Aí você deixa mais para o ensaio ou você já escreve nas partes, assim, Então, no nosso as caso, articulações? normalmente a gente escreve para quem a gente sabe que vai tocar, né? Então, a Rose agora vai tomar conta das crianças lá. Ela estava num compromisso, agora ela chegou aqui na live. Aí, então normalmente a gente sabe para quem vai escrever. Eu sempre escrevi, a grande maioria das vezes, eu sempre escrevi sabendo para quem que eu ia escrever. Uhum. Então eu salvo alguns trechos específicos, assim, que não, aqui precisa de ser um estacato, aqui precisa ser uma articulação X, um chapeuzinho,
martelada, etc. E eu escrevo, mas normalmente no fraseado, de uma maneira geral, eu acho que até atrapalha escrever muita articulação. Você pode sugerir um trecho ou outro, mas porque fica muita informação na partitura para leitura. E tem uma coisa prática também de, de ensaios, de substituições, etc., nesses grupos nossos, que se a gente poluir muito a partitura com isso, a gente acaba dificultando mesmo a execução do músico. E a pessoa que vai que vai tocar aquilo ali, aquele grupo normalmente vai saber como articular aquilo, vai articular de uma maneira que seja natural para a música, assim. Sobretudo nesse tipo de repertório que a gente faz. Eu lembro que quando eu toquei com a Maria Schneider, ela ali, por exemplo, tem uma articulação especial, tem um jeito especial de tocar. Eu não estou lembrado, eu acho que não tinha muita coisa na partitura de articulação, não. Mas ela como regente, primeiro que ela falava isso nos ensaios, né? Ela deixava bem clara a maneira como ela queria a articulação. E a maneira como ela regia o grupo era sugeria muito a articulação que ela imaginava. Porque é um tipo de repertório que não é um repertório usual nosso aqui no Brasil, né? É um repertório mais de quem toca música popular, é um repertório de música popular, de jazz, mas com muita coisa de música clássica mesmo, né? Na maneira do grupo soar. Então, no caso, a regência dela sempre nos levava a tocar de uma maneira que ela queria. E ela deixava isso muito claro nos ensaios, a gente tinha as referências auditivas, a gente ouvia os arranjos e tudo mais. Mas eu, pessoalmente, voltando, eu pessoalmente prefiro deixar com que os músicos, que os instrumentistas, nos fraseados mais longos ou em melodias grandes, que que a primeira instante defina isso. O cara que está fazendo a melodia, normalmente. E, e como, da mesma maneira, para a cozinha, por exemplo. Se não é um groove específico mesmo, por exemplo, tem uma música que a gente gravou, o Horizonte, que é um 7/8, né? Eu escrevi lá uma sugestão de groove, mas é uma sugestão da divisão rítmica do 7. Não era que era um groove específico, é assim, ó, o 7 está dividido dessa maneira. Para o baixo. E só escrevi no começo que era, e depois escrevi a cifra, porque eu sei que ali o Thiago, no caso, ele iria ficar muito à vontade para tocar o resto. E soou, porque eu tinha certeza que a escolha dele ia ser muito mais natural e mais acertada do que se eu escrevesse todo o groove durante a música todo o que ia amarrar ele, e ele ia ficar amarrado na leitura, e ele ia ficar amarrado na leitura e não ia fluir tão bem. Ele não ia se divertir nada, que eu sei que o Thiago não gosta de se divertir, todo mundo gosta de se divertir tocando. Então tem essa. Mas, por outro lado, tem um arranjo do Canto de Xangô que eu fiz. Que aí eu escrevi praticamente toda a linha do baixo. Que ele faz uma coisa interessante. Canto de Xangô, aquele do repertório do Baden que a gente tem. Sim. Sei. E aí eu escrevi toda a linha do baixo. Praticamente quase a música toda, o baixo está escrito. Porque muitas vezes ele dobra com a guitarra. É com a guitarra e o barítono, né? Tem um monte E o barítono. Exatamente. Então vocês sempre estão dobrando, muitos momentos estão dobrando, alguns momentos você sai, faz a harmonia, depois volta. Então, nesse caso, precisa escrever, que é um caso específico. Mas quando é uma coisa de groove, acho melhor deixar à vontade. É a mesma coisa com sopros. Quando é uma melodia que é uma melodia que é para soar natural, acho que não precisa escrever. Pelo menos eu não, eu prefiro não escrever a harmonia, a articulação e deixar para quem vai tocar. Porque também, agora eu vou falar uma sinceridade de quem está no naipe, que às vezes toca arranjo outros arranjadores. Às vezes, a articulação que está escrita, a gente muda. Porque a gente fala, ou algum naipe, falando, vamos fazer uma articulação assim porque vai ser mais natural. Por mais que a gente toque o instrumento,
Às vezes a pessoa que está fazendo a primeira voz, ou que está liderando aquele momento ali, para ela é mais natural tocar de outra maneira, porque não existe uma maneira só de tocar, né? Eu acredito. Diferente da música erudita. A música erudita é muito rígida com isso, né? Então, por isso que os caras sofrem tanto, muitas vezes, para tocar aqui. Eles têm que tocar exatamente aquela articulação que está ali, porque é aquilo que é e pronto, acabou. Isso é uma coisa cultural, né? Na música popular a gente tem mais essa. O intérprete é muito mais livre para fazer a música da maneira que ele imagina. E numa big band, isso acaba sendo. É uma praxe os músicos se combinarem, se ouvirem e fazer isso de uma maneira natural e em conjunto, mudar ou criar uma articulação conjuntamente. Mas isso eu digo nos momentos de melodia, assim, tem muitos momentos tem que ter articulação, sim, com certeza. E senão fica. Senão ninguém fica um salvo assim, quem puder, né? Cada um faz de um jeito e boa. E você prefere escrever? Como você prefere fazer, Fernando? Então, eu escrevo, mas às vezes sem muita convicção também. Eu sempre procurei escrever, né? Desde que eu comecei a escrever arranjo, eu procurei me ligar nessas coisas de articulação, mas eu via que às vezes não funcionava, né? Eu chegava no ensaio e os caras falavam: Fernando, será que a gente pode, você escreveu uma articulação aqui, mas a gente pode fazer desse outro jeito e tal, e acabava mudando. É o que você falou, né? Às vezes para o instrumentista de sopro, fica mais natural fazer a articulação de uma outra forma, né? Então, muitas vezes acabava mudando, né? E eu reparei também muitas vezes que quando eu escrevia aquele acento, né? O acentozinho ali, Hum, às vezes eu ia ouvir e não ficava do meu agrado, né? Aí eu pedia para os caras fazerem tenuto e ficava bem mais legal. Eu gosto, assim, parece que as coisas que eu escrevo funcionam melhor com tenuto do que com acento, assim, não sei por quê. entendi. E eu gosto do tenuto, assim, porque parece que a nota, sei lá, fica mais cheiona, assim, né? E eu gosto dessa coisa meio assim, meio linear, assim, né? Sem muita nuance. Mas eu acho que, Mas, vou só fazer um parênteses sobre isso, dos seus arranjos, porque a maneira como você escreve, eu acho, e como eu tento também seguir essa maneira que você escreve, que eu pego você como referência para mim, não é a maneira, não é aquela coisa. Também o grupo também acaba nos levando a isso por conta da formação. Mas não é aquela coisa dos naipes, né? O naipe trompete, o naipe trombone, o naipe, os naipes estão todos passeando sempre um pelo outro, né? O Fernando travou aqui, hein? Ou fui eu, será? Bom. Rô, alô, 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 Fernando, você está aí? Eu acho que ele que travou. Ele acabou de entrar aqui. Bom, eu vou continuar falando aqui, senão a gente está falando sobre os arranjos, da maneira de... Ah, agora apareceu. Voltou, se eu voltou, mudei, voltou. eu pus no 4G aqui, acho que melhorou Beleza. o sinal. Então, voltando a falar sobre o tenuto que você falou. Tá. Então, sobre os tenutos, etc., a maneira como você escreve, as melodias passam muito de um instrumento para o outro, de um naipe para o outro. E a gente acaba tendo que passar essa bola de uma maneira mais redonda, né? Uhum. Que é um pouco o que a Maria Schneider fazia, preza muito nos arranjos dela, né? Que um vai passando a bola para o outro. Em alguns momentos tem que ter lá uma articulação mais rígida e um ataque mais forte, mas isso é normal. Mas normalmente quando tem isso, é uma coisa de ensemble, todo mundo junto, do grupo tá fazendo aquilo junto, ou uma coisa muito específica, né? Por exemplo, tem um trecho lá acho que o Giant Steps, né? Faz assim, você Sim. entendeu? Ali tem que, se a gente fizer tenuto ali não vai soar, porque é uma coisa rítmica, é um naipe Não, respondendo pro outro, né?
ali tem que ser acentuado e curto, né? Porque É, senão não vira. Porque tem dois exatamente. ritmos. Exatamente, é um ritmo em cima do outro. Mas, melodicamente, e sabe como, e como solista mesmo, quando você vai tocar numa formação menor, é, eu acho que soa muito mais natural se a gente se toca mais tenuto e mais pensando na melodia fluindo do que. É, isso depende da música, né? Depende do trecho, depende do espírito da coisa, do contexto do que tá rolando. Mas muitas vezes Mas é. acho que tem a ver com o criar o padrão também, né? A gente pode dizer que, por exemplo, esse noneto já está tocando junto há algum tempo e aí vocês que são os do sopro, né? Vocês vão criando o padrão, né? De interpretação, de projeção, de articulação, né? E é o entrosamento, né? Que vem É, com o tempo, né? Então, exatamente. E a característica de cada um que vai delineando esse padrão, né? Não tem uma ditadura, não, vamos tocar assim assado, não. A gente vai se adaptando. No nosso caso, porque a gente é muito amigo, e a gente, todo mundo confia um no outro, então não precisa ficar essa coisa de, não, tem que tocar assim, não tem que ser assim. Cada um, a gente sempre um adapta e um respeita a maneira do outro tocar. O que é diferente numa banda, por exemplo, que tem um maestro, que tem depende da maneira que o maestro enxerga isso, né? Muitas vezes a música, da maneira que o cara tá pensando, tem que ser de uma maneira diferente do que a gente pensa e a gente tem que tocar desse jeito, porque tem uma hierarquia ali que ele que define isso, né? O instrumentista faz parte da engrenagem, essa engrenagem tem que funcionar de acordo com o chefe ali, né? Mas no nosso caso, não sei se feliz ou infelizmente, a gente não tem um maestro, então a gente é autônomo nesse sentido, né? acho que é melhor não ter mesmo, né? Inclusive, outro dia participei de uma live com o pessoal lá de Campinas, sobre Big Bands, e aí eu joguei esse assunto, assim, né? Sobre as Big Bands com maestro e Big Bands sem maestro. Porque tem vários tem uns arranjadores que não que preferem ficar de chefe ali na frente, né? De não tocar. Felizmente. O Daniel falou que. Eu pensei que ele ia falar, infelizmente, ué. Que muitos. Que aí eu, sim, a gente. As Big Bands com maestro, isso não é uma crítica, é só uma constatação. Porque a pessoa faz da maneira que ela quiser, né? Mas as bandas com maestro. Eu vou falar uma coisa, mas já tem um parênteses aqui na minha cabeça. Aqui. Várias exceções na minha cabeça. Mas em alguns casos, as bandas com maestro elas soam muito. Não travada, mas elas soam como uma orquestra de música erudita, né? Que tem que ser daquela maneira e às vezes trava um pouco a gente tocando, né? Eu Mas aí acho você que Big pensa Band, num Big Ted Band, Jones, na banda do Ted Jones, por exemplo, isso tudo que eu falei cai por água. Então, acho que depende do maestro, na verdade, né? a Maria Schneider rege bem pra caramba, né? Por exemplo. Mas ali Eu não, acho que depende, mas ela, depende do ela, maestro. mas ela tem um jeito que ela gostaria que os caras tocassem, mas ela é tão experiente, ela tem uma sabedoria musical tão grande que ela com o Daniel. Quem que é esse pessoal aí, Daniel? O que é JMG, FT, MG? Eu não estou entendendo. É, é, Fica, então, fica como piada interna. Depois eu te eu não sei do falo. que vocês estão falando, mas ela tem uma sabedoria musical muito grande, né? Então ela acaba soando natural porque ela sabe o que ela quer. E às vezes as pessoas sabem o que quer e talvez o que queiram não seja o melhor caminho, né? Sei lá. É, é, Mas temos mas eu grandes acho que bandas como essa.
para nossa formação, basta ali o primeiro alto, no caso o Josué, dar Da entrada, da aquela saída, né? baixada de mão ali, né? E deixa eu só ver um negócio aqui. Não, e muitas vezes, quando você vai vendo um negócio aí, eu vou falando aqui, e muitas vezes a gente, como arranjador, acaba escrevendo um ralentando, escrevendo de uma maneira que aquilo soe na partitura, né? Eu lembro de um trecho do. Eu acho que eu até mudei isso, do final do canto de Iemanjá que eu escrevi, que eu tinha escrito uma fermata. Isso, Só que não precisava ser uma fermata, poderia ter feito um compasso de 4x4, poderia ter feito um compasso de 6x4, de 7x4, uma nota longa, que iria soar a fermata, né? Então são maneiras é, de você não depender de alguém da entrada. Você escreve aquilo de uma maneira que aquilo vai soar daquela maneira, daquele jeito, como se tivesse alguém dando a entrada, né? Aquilo vai soar uma fermata escrita, né? quem fazia muito assim era o Branco, né? É, Ele escrevia muito dessa forma. Quando tinha uns acelerandos, ele não fazia acelerando mesmo, ele começava a colocar umas pontuadas, né? Depois punha colcheia e ia adiantando, né? a É uma tal da, forma, né? a tal da modulação rítmica, né? É, Modulação métrica. Modulação modulação métrica. métrica. É, É. exatamente. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Não, ia só mostrar, lembrar do livro aqui, né? Uhum. O livro de partituras do Quebra-Cuia, né? Boa. Que a gente tem mostrado em todas as lives. Esse aqui é o livro físico que tem disponível na loja de partituras Frinote, uma loja muito bacana. E, vai ter online também. Como é que fala isso aqui, Rubinho, esse negócio aqui? O QR Code. QR, né? QR Code. Exatamente. Na verdade, se você compra o livro, você tem acesso. Aí tem as grades dos arranjos, né? Aí você tem acesso às partituras, se quiserem tocar, quem tiver interessado em tocar os arranjos, pegando nesse QR Code, vai te jogar numa pasta online que você pode pegar as partituras, imprimir e fazer seu grupo e sair tocando esses arranjos aí. Que Esse estão. livro aqui é um material de estudo, né? Quem tem É, o disco, né? Que vai estar disponível nas plataformas digitais também. exatamente. Aí, pô, gostei desse arranjo. Aí vai lá, pega o livro, acompanha, vê como é que o cara distribuiu os acordes, né? E assim por Exatamente. diante, desenvolveu o tema, enfim, é um É um material material de de estudo. estudo. É, para saber mais ou menos como a gente pensou a maneira de escrever os arranjos, né? E por falar nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Hum, E o meu instrumento, o meu único instrumento é violão e guitarra, né? Eu falo que é um só porque é a mesma coisa, praticamente, né? E você, o seu principal instrumento é o trompete, flugelhorn, e você, eu sei que você toca violão, e não, bem, não vamos dizer que eu toco, e não. toca, e segundo o Digão, tem a melhor mão direita de bateria no samba é do Rubinho Antunes. Não, não, deixa eu me explicar. Eu sei fazer o tal do push and pull, isolado, sem nenhum ritmo, sem nenhum tempo. Mas na hora que bota um tempo, aí ele não sai mais. Isso eu aprendi com o Ramon Batera. O Ramon, ele tem uma técnica lá, o tico-tico ele chamava, agora virou push and pull. Você faz... Eu sei fazer aquilo em qualquer coisa, ó. Deixa eu ver tá flauta da roda aqui, não vou pegar a flauta da roda, senão vai quebrar. Mas com faca eu consigo fazer. Mas botar em prática eu não consigo, não. Mas o violão toco aqueles acordes de festa, de churrasco, sabe? Mas me ajuda para escrever, assim, pra eu entender a música, né? Entender como a música vai soar, a relação, a harmonia, etc. Então, Mas era isso que eu ia perguntar. É o seu instrumento de apoio para compor, para fazer arranjo? É o violão? principalmente o violão. Porque no violão eu consigo tocar uma música inteira, assim, uma sequência harmônica inteira, assim. No piano eu preciso, eu demoro mais, mas cada vez mais tem me ajudado, assim, o piano, né? Tem coisas que eu já fiz no piano, algumas posições e já fiz arranjos inteiros no piano, ao piano. Uhum.
Conta onde aprendeu essa técnica. Onde treinou? Como assim? Ah, no carro, Rose? A Rose tá falando onde eu aprendi a técnica. Era dirigindo, não é, Rose? Indo de Campinas para São Paulo, tinha uma baqueta no carro que eu ficava Ah, viagem inteira. Mas é, falando o que tá falando mesmo? Esqueci. é do violão como instrumento de Ah, é apoio, né? Igual do o piano. violão é o meu instrumento de apoio. E o violão, ele. Piano também, piano é um instrumento completo, né? É, Mas o o violão, piano é tudo, né? mas o violão ele trabalha numa região que é perfeita, né? Eu acho que o violão para harmonizar, não vou dizer que é o melhor, mas para mim é suficiente, porque ele tem uma região. Muitas vezes, quando eu tenho dúvida, puxa, na teoria, quando eu saio abrindo acorde, puxa, mas o que eu vou fazer com esse acorde que sobrou só 3 notas para abrir? Aí eu pego o violão, falo, vamos ver que soa bem no violão. E abro, faço exatamente aquilo que está no violão. Que aí sempre dá Entendi. certo. É. E E, o, e você escreve muitas vezes sem instrumento, vai escrevendo pelo som que está na cabeça e muitas às vezes. vezes pega o instrumento para tirar alguma dúvida, é isso? Grande parte das vezes sem instrumento. Agora com os programas de. Esses programas todos tocam, tem um MIDI que dá uma. Eu sempre confiro, tem gente que não confere, né? Não sei se você confere, às vezes, a abertura, dá aquela conferida na relação ao que está soando ou não. Eu confiro muito no programa, assim. Mas muitas vezes eu confiro também no instrumento, porque às vezes o programa engana. Uma época que eu comecei. Quando eu comecei a usar o Finale, meus arranjos saíam cheio de nota, cheio de coisa também. Além daquela coisa que eu falei um tempo anteriormente aqui na live, sobre a gente querer escrever difícil porque acha que tinha que escrever difícil, e muitas vezes não era para soar difícil, você não precisa escrever difícil. Além disso, a facilidade de você dar um Ctrl+C e Ctrl+V de um instrumento para o outro é muito, né? Então, às vezes não era uma questão de escolha. A gente fala, esse trombone aqui tá parado, eu vou pegar essa parte do trompete e vai dobrar aqui. E muitas vezes não soa, fica pesado. E eu fui aprendendo isso na marra também, né? Que não precisa. Não é porque o instrumento está parado que ele precisa tocar. A pausa faz parte também faz parte da construção do arranjo. É, o Ney agradece, né? Mas o Cid ele é muito preguiçoso também. Tomara que ele não ouça essa live aqui. Apesar que vai ficar É, gravada pro resto da vida. ele reclama muito. Nossa Aí Senhora. eu falava pro Júnior Galante, né? O Júnior, o Ney falou que o arranjo está pesado, tal. Aí fala, tá nada, isso aí, ele falou que você falou, é preguiça dele, tal. Não tá pesado nada. O Sidney é muito velho há muito tempo. Mas apesar dele ganhar de mim na corrida, ele é velho há muito tempo. Mas na corrida, E 100 metros toca rasos, pra ele acabou caramba. comigo. Olha lá, o Zé Menezes, olha lá, o Chiquinho. Esse tocou arranjo, hein, de todo mundo, ó. Chiquinho Oliveira. Escrevia baseado no violão. É, então. Zé Então, Menezes? Pô, Zé Menezes é, é um monstro. exatamente. O, Tocava todos os instrumentos de corda. é, exatamente. Ô Chico, já que você está ouvindo a gente aí, essa audiência selecionada, temos o Daniel, temos o Chico aqui, podemos falar muita besteira não, Fernando, só um pouquinho. Você escreve, o Chico escreve também, eu acredito que você deve tocar violão também, né, Chico? Se você estiver ouvindo aí, responde pra gente aí. Se escreve baseado no violão ou no piano, etc. Porque acho que você lembra do programa do Jô, Fernando? Programa do Jô, sim, claro. Aquela música do começo é do Chico, e eu Ah, acredito que o arranjo é era dele do Chico, também. né? E Claro. é um puta tema legal pra caramba. E o Eu toquei com o Chico na banda do Zé Ró também. Banda Outro do dia a Zé gente Ó, falou da banda do exatamente. Zé Ró. Quando eu fui, eu acho que eu cheguei a tocar com o Chico também, bem no começo. E o Chico é um craque, né? Já tocou tipo, com todo mundo, já tocou arranjo de todo mundo e escreve super bem também, né? E é mais, por Aquele tema exemplo, de abertura é dele, né? é dele, exatamente. Mas tem, por exemplo, eu não sei, por exemplo, o Provetas. Proveta, ele deve escrever com piano do lado, né? Mas é um cara Então, que, já ouvi falar que não, que ele escreve meio tudo que está na cabeça que tá dele, na diz que não cabeça, usa né? instrumento. É.
Dizem que é por isso que os arranjos deles são aquela. Tem muitas. A questão dos contrapontos e tal. Entendi. Então cada um vai de um jeito, né? Aí você pega, por exemplo, um cara que o Chico, acho que. Tava eu, Daniel, o Chico, acho que no Zé Ró. E você também, Fernando, nessa época aí. Mas Estávamos juntos lá. o Lincoln Olivetti, que acho que é pianista de, 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 de ofício, pianista de instrumentista, mas o instrumento dele é piano, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira. E ele tem um conhecimento dos instrumentos sopro, assim, enorme, né? Porque as coisas que ele toca não é. Você não fala, puxa, esse arranjo não é possível que seja. É um cara de sopro que escreveu isso aqui. É um cara que domina completamente também um. Isso depende muito da pessoa, do conhecimento, do ouvido da pessoa em relação àquilo, né? Mas Às tem vezes a convivência com músicos também, né? Porque você falou o Lincoln Olivetti, que você é, falou. é, 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 Então, ele escrevia bem idiomático, né? Para é, sopros, né? Eu é, acho que ele convivia com aquela galera lá, eles gravavam muito, acho que passava muita informação para ele, exatamente. imagina. Uma vez eu fiz uma gig com ele, uma única vez que eu toquei com ele, ele estava de diretor, na direção. E a exigência dele é que fosse um trompete, um sax tenor e um trombone de pisto, que era o Tiquinho. Eu, Tiquinho, o Samuel, eu não lembro se tinha mais um trompete. Ah, lá, o Lincoln começou tocando baixo. Boa, obrigado, Chico. E ele fazia questão do trombone de pisto justamente porque ele sabia que ele queria que o trombone numa região, um trombone ágil numa região aguda. Que é aquela coisa do sax tenor e o trombone naquela região que. E se os arranjos dele, isso realmente é essa onda que ele domina, assim, né? Que os arranjos são muito bem. Uma articulação forte pra caramba, né? Exatamente. Mas é. E o Proveta tem isso na mantiqueira, né? É, Do trombone do François, tem o trombone de pisto, de ser um instrumento que fica. Ele fica andando nos três naipes, né? Tem hora que ele tá de quarto trompete, tem hora que ele tá de primeiro trombone e tem hora que ele tá ali no meio de saxofones. Então, fazendo a melodia rápida, tocando em todas as regiões. E acho que cada um tem uma maneira de pensar isso aí. é isso aí. Bom, acho que falamos bastante coisa, né, Fernando? Falamos e tem perguntas aí, alguma coisa que o pessoal queira saber? Eu não vi aqui, não. O Chico falou do Lincoln pra gente aqui, que o Lincoln tocava no. O primeiro instrumento dele era o baixo. Ah, o Daniel, ó. Mas era um inferno gravar com o Lincoln. Eu e o Jean-Pierre ficamos nos espremendo para tocar no agudo. O resultado foi ótimo, é. Tinha esse lance aí, né? Ele tocava muita coisa uníssona, né? No agudo dos trompetes também, né? Aqui que eu fiz não tinha muita coisa. A responsa mais era o trombone do que o trompete. Eu tava sempre uníssono. O que pra mim era ótimo, que ficava aquele que ele tocava, parecia que tinha dois trompetes tocando junto, mas era o trombone dando um puta corpo pro trompete. Eu tô dando uma voltada aqui pra ver se tem alguma pergunta. Mas eu acho que não. Será que vai ter que parar para e a gente começa uma nova? Não, acho que não. Não tá falando nada aqui, não. Ah, é? É. Bom, então é isso aí. Tem mais algum detalhe, alguma coisa que a gente não falou, que seria legal falar sobre arranjos? Não, acho que é demos uma boa comentada sobre as É. questões aí, né? Uhum. E aí, se houver mais alguma pergunta aí que o pessoal mande, a gente pode abrir futuramente uma nova live aí e a gente conversa de novo. Legal. É isso aí. Bom, então é isso Então, aí. O livro está disponível na Freenode. Eu acho que na bio do Quebra-Cuia também temos livro, temos partituras. O disco estará disponível a partir do dia 15 de. Ó, o Gabrielzinho Barbário, esse moleque toca bem, toca bonito. Puxa vida. esse cara é bom pra caramba. Fabinho Gouveia, ó. Pô, tá foda, Fernando. Não podemos falar muita besteira, não. Só tem nego tubarão aqui, ó. Chico Oliveira, Fabinho Gouveia, Daniel da Alcântara, Silvério Pontes. Muito bom Galera, papo. responsa da pesada, hein? Poxa. E a gente falando esse monte de coisa. Tomara que ninguém leve tão a sério o que a gente tá falando.
O livro está disponível na bio e só quero saber se. Pô, Thiago, se o Tricolor não for campeão, o Rafael, meu filho, ele morre do coração, tadinho. Porque aqui tá. É, Nossa senhora. E mas eu também. olha, acho que eu morro antes, viu? Você morre antes? Desde 2012 não dá para aguentar isso. Muito tempo. Não dá, não dá, não dá. Mas a vida continua também, né? Desde 2002. Nós estamos vivos, né? Estamos até sobrevivendo a uma pandemia. É, A coisa evoluiu é, ou involuiu tanto que até o Fernando Correia está no Instagram. Você vê só? exatamente. Estou apanhando aqui, eu não sei mexer direito ainda, mas Não, estou aprendendo. você tá arrasando. Eu tenho te acompanhado aqui. As pessoas estão todas animadas, né, galera? Olha lá o Salles Sachs. Então é isso aí. Obrigado a todos Maravilha. aí. Disco disponível dia 15 de janeiro. A gente faz uma live 15 de janeiro, inclusive, né? O grupo todo. Isso, vamos Se tocar. eu acredito que a gente vai ter, eu acho que lá vai ser lá no Giba, né? E lá na escola e tem uma separação, a gente vai conseguir manter um distanciamento. Eu acho que vai ser bem legal a Isso. gente se encontrar um pouquinho distante um do outro, mas vai ser muito massa a gente tocar junto. Vai ser bom demais. Então tá bom. Maravilha, Rubinho. Prazer aí conversar essa hora contigo aí. Prazer também, mãe meu. Amanhã tem live do Cezão falando sobre Exatamente. Amanhã linguagem, César Roverso falando sobre linguagem brasileira e sobre música em geral. Muito bom. fechando as lives. E todos os vídeos estão disponíveis, né? No YouTube e no Instagram do Quebra-Cuí. Teve um vídeo meu do Fernando falando sobre a história do grupo. Teve um vídeo do Daniel e do Paulinho falando sobre metais. Teve o Cássio e o Josué falando sobre saxofones. Teve o Digão e Digão, Tiago Alves falando sobre sessão que eu rítmica. acho que eles vão fazer mais um, pelo que eu entendi. O Digão vai fazer uma que ele vai tocar em cima das gravações. Vai ser bacana. Exatamente. Digão vai fazer uma também que ele vai tocar sobre as gravações. Ontem teve dos saxofones, hoje nós falando sobre arranjos. E amanhã o Cezão fecha essa maratona das lives do Quebra-Cuia falando sobre linguagem brasileira, que é uma coisa que ele sempre trabalhou e agora ele está com um curso super legal disso online que vale a pena todo mundo comprar e acompanhar. Isso aí, Fernando. Isso Isso aí. aí, pessoal. Obrigado aí Valeu. pela companhia aí. Tivemos uma audiência. Eu achei que foi boa audiência e qualificadíssima, né? É o que importa. Só o pessoal da Pesadíssima. Obrigado aí a todos que compareceram. Eu sem óculos, eu não consigo enxergar o que está escrito ali. Então, só estou vendo, acho que são os coraçõezinhos ali tricolores, acho que é o Daniel da Alcântara. É o Daniel e o Chico falando muito bom. Valeu, Chico. Valeu, Daniel. Valeu, turma. Abraços. Valeu, abração para todos aí. Até mais. Obrigado pela presença. Obrigado. Valeu, Rubinho. Abraço. Valeu, Daniel. Valeu, Tchau. valeu, Fernando. Até mais.